Você pode assentar. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Como temos falado, o pastor Murilo já fez menção, hoje nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Fazemos isso sempre no primeiro domingo de cada mês. Isso não é uma determinação bíblica, mas uma escolha da igreja. Tanto é que, se houver alguma dificuldade para ser celebrada no primeiro domingo, a gente celebra no segundo, ou no terceiro, não tem problema. Mas uma coisa é certa, não podemos deixar de celebrar. Porque a ceia do Senhor é uma das duas ordenanças deixadas por Jesus. Ele deixou a ordenança do batismo nas águas e a ordenança da ceia. A ceia é um memorial. E esse texto que nós vamos ler agora, irmãos, ele fala sobre Moisés. E eu fico imaginando, depois dos 40 anos ali, rodando, vou usar esse termo, no deserto, chega um momento então de Moisés passar o cajado. E ele reúne todo o povo. E ele fala ao povo, como sendo a sua última fala ao povo que ele havia dirigido durante 40 anos. E o texto de Deuteronômio, quero apenas ler os versículos 19 e 20. Onde ele diz: convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Isso ele falando ao povo. Portanto, escolhe a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias. Pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Amém? Moisés contava 120 anos de vida. E ele mesmo tinha declarado que já não podia ir mais onde queria. E o Senhor lhe falara que ele não atravessaria o Jordão. Então Moisés estava plenamente conscientizado de que tinha completado a sua carreira na terra e logo iria para o Pai Eterno. E eu fico pensando que o Deus eterno, o Deus de todo poder, deve ter planejado para Moisés, digamos, uma entrada triunfal na terra prometida. Quando eu digo que Deus planejou, eu não estou dizendo que Deus não sabia o que iria acontecer depois, mas eu estou dizendo que o Deus eterno, Ele tem sempre o melhor para nos dar. Ele planeja sempre o melhor. Mas Moisés teve uma atitude que foi contrária à determinação do Senhor. A atitude de ferir a rocha, ao invés de apenas tocá-la. A água não deixou de jorrar, mas o Senhor não disse que era para ferir a rocha, mas apenas para tocá-la. Podemos dizer que a rocha era uma simbologia de Jesus Cristo. E ele desobedeceu a Deus. E nós aprendemos que nossas decisões geram consequências, mas nem sempre acertamos em nossas decisões. E quando isso acontece, são geradas consequências, digamos, desfavoráveis. E Deus, que é perfeito, absoluto, Deus que não tem predileção por ninguém,
Deus que é o justo e fiel juiz, no absoluto, Ele não comete equívocos. Ele não age de uma maneira com um e com outro de maneira diferente. Não. O Senhor estabeleceu princípios. E mesmo sendo Moisés, ele estava sujeito aos princípios estabelecidos por Deus. Nós precisamos nos lembrar disso, igreja. É verdade que não estamos mais no período da lei, estamos no período da graça. Mas há princípios diante dos quais nós devemos segui-los. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras todas as diretrizes para que possamos ter uma vida feliz e abençoada. É preciso sempre ressaltar que vida feliz e abençoada não é sinônimo de uma vida sem lutas, sem problemas, sem adversidades. Não. Você conhece muito bem o texto que está lá do Evangelho de João, onde o Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma coisa é certa: as aflições ficarão para trás, as aflições passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Deus é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Então, irmãos, nós sabemos que todas as promessas que Deus fez para a sua igreja serão cumpridas, quer queiramos ou não. Mas as promessas que Deus tem para a nossa vida, para a vida de cada pessoa individualmente, elas serão cumpridas, desde que assim permitamos. Se não estivermos com o coração aberto, se não estivermos permitindo e aceitando tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, Ele não fará. Por quê? Porque Ele não invade, Ele não força, Ele não aceita absolutamente nada que seja feito por força ou por violência. Não. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, Ele levou sobre si a iniquidade de toda a humanidade. E ali no Calvário, Jesus pagou o preço do nosso resgate. Nós fomos resgatados das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida. Sempre que a Bíblia fala em morte eterna, significa separação eterna do Deus Criador, sem possibilidade de mudança. Não. Mas quando o Senhor fala vida eterna, significa vida eterna na presença do Criador. E a salvação é pela graça de Deus, não é por mérito, não merecemos coisa alguma, é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, é pela graça de Deus em Cristo Jesus, que nós recebemos a salvação, a vida eterna na presença do Criador. As cadeias foram quebradas e nos tornamos livres. Somos livres para viver uma nova vida, uma vida diferente, uma vida que verdadeiramente faça a diferença, uma vida que o mundo possa perceber o que está escrito lá em Malaquias 3,18: e todos verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí vem a minha primeira pergunta e você responde na sua mente, no seu coração: será que estamos fazendo a diferença? No condomínio, no trânsito maravilhoso da nossa belíssima cidade. Durante os 40 anos de peregrinação do povo que viveu mais de 200 anos cativos ali no Egito,
Deus estava, vamos dizer, usar o seguinte termo, Deus estava trabalhando na humanidade para o envio do Messias. O Messias que foi prometido desde o início dos tempos. Aí a gente vê quanto tempo de preparação, milhares de anos. E no tempo oportuno, olha aí o tempo oportuno de Deus. E no tempo oportuno, Deus enviou o seu próprio Filho. Ou seja, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, Jesus Cristo, homem. Em tudo, Ele obedeceu ao Pai eterno. Ele submeteu ao Pai, até a morte, e a morte de cruz. Aleluia. Então, meus amados irmãos, o Senhor veio ao mundo com um propósito. E Jesus diz lá em Lucas 18, Ele diz qual o propósito. Ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Igreja amada do Senhor, Jesus Cristo nos deixou o seu exemplo. E Ele nos deixou o seu exemplo para ser seguido. Ele nos deixou seus princípios para serem obedecidos. Agora escute o que Jesus nos fala lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48. Jesus nos diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Preste atenção a isso. Amarás, ouvistes, não é? Jesus nos diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois, se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Aleluia. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai celestial. Agora, irmãos, os rabinos acrescentaram ao mandamento o que nós lemos: e odiarás o teu inimigo. Não foi o Senhor que determinou isso na lei. Foram os rabinos que colocaram. Então, essa declaração aparece na lei? Não aparece na lei. Então, Jesus repudia firmemente a conclusão rabínica. Ou seja, o Senhor não compactua com absolutamente nada que venha de encontro aos seus princípios, que venha de encontro à sua palavra. Então, não existe nenhuma base bíblica. Preste atenção a isso. Não existe nenhuma base bíblica para a doutrina da perfeição cristã, que requer do cristão a impecabilidade absoluta. Quando o Senhor diz, sede perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito, Ele está nos dizendo, vocês têm o exemplo maior. Vocês têm o exemplo do Pai. Nós temos hoje o exemplo de Jesus Cristo, o homem, aquele que em tudo foi perfeito, aquele que em nada pecou, em nada entristeceu ao seu Pai. Então, somente poderemos orar por nossos inimigos se realmente estivermos em Cristo. Irmãos, eu sou sincero para você. Eu não tenho condição de orar pelos meus inimigos se for por mim mesmo, pela minha força, pela minha vontade, não. Mas uma vez em Cristo,
dando lugar para o agir do Espírito de Deus, Ele nos faz perceber essa necessidade. Ele nos mostra a importância de cumprirmos o que está escrito na sua palavra. E mais ainda, o orar pelo inimigo, pelos inimigos, não significa orar somente declarando, mas tem que vir do coração. Eita Jesus amado, Deus do céu, já pensou? Já pensou nisso? E quando a gente cresce pensando o contrário, só quem pode fazer essa mudança é o Senhor. Somente Ele tem poder para fazer isso, irmãos. Somente poderemos, mais uma vez, orar pelos inimigos se realmente estivermos imitando a Deus em todo o nosso ser. Sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Aí eu peguei aqui um gancho aqui lá do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele faz o seguinte comentário sobre esse texto que acabamos de ler. Aspas. Em primeiro lugar, uma ordem. Em vez de odiar nossos inimigos, devemos amá-los e orar por eles. Em segundo lugar, uma condição. A única maneira de sermos identificados como filhos de Deus é imitando o caráter de Deus, pois Ele derrama suas bênçãos comuns, escutem, pois Ele derrama suas bênçãos comuns, não apenas sobre os bons, mas também sobre os maus. O amor de Deus não é um sentimento, mas uma ação. Assim também devemos amar os nossos inimigos. Agora, por que ele fala aqui em bênçãos comuns? São as bênçãos que são derramadas sobre todos. E existem bênçãos especiais? Existem sim. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Nós temos bênçãos especiais, nós temos promessas do Senhor. Promessas do Senhor. Um exemplo de bênção especial tremenda. Em Cristo Jesus, somos feitos filhos do Deus vivo. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, somos templos do Espírito Santo. Em Cristo Jesus. Isso é uma bênção especial. Em Cristo Jesus, temos a certeza absoluta de que, fechando os olhos aqui, abriremos face a face com o Senhor. Podemos dizer uma bênção especial. E assim por diante. Bênçãos gerais e bênçãos especiais para aqueles que estão em Cristo. Aí você diz assim, mas Deus não tem ninguém como especial. É verdade. Mas Ele olha e Ele determina bênçãos especiais para aqueles que creem. Está lá o texto bem conhecido do povo de Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Em terceiro lugar, em primeiro lugar, uma ordem. Em segundo lugar, uma condição. Em terceiro lugar, uma recompensa. Amar os iguais é nivelar-se aos publicanos. Saudar apenas os irmãos é assemelhar-se aos gentios. Para recebermos a recompensa de Deus, nossa justiça precisa ir além. Nosso amor precisa ir além. E nossas obras precisam ir além. Sempre lembrando que a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus. E em quarto lugar, um desafio. Em vez de imitar publicanos e gentios, devemos imitar a Deus, sendo Ele perfeito, ama e abençoa até aqueles que não o reconhecem como Deus. Está lá em Isaías 45:5. Eu te fortaleço. Ele diz, eu fortaleço até mesmo aqueles que não me reconhecem como
Deus, aleluia. Fecha aspas. Mas Deus é tão bom, e sua graça é infinita. Ele conhece a nossa estrutura, igreja. Lembra-se de que somos pó. Ele faz essa declaração lá no Salmo 103, versículo 14. Escute bem. Deus não permite que venha sobre nós absolutamente nada que não possamos resistir, suportar. A carga está tão pesada, pastor, eu não vou suportar. Vai suportar sim, porque Deus é fiel. Ele não vai permitir que venha uma carga maior do que aquela que você pode suportar. Aleluia. Mas em nosso texto básico, Moisés estava em seu último pronunciamento, dizendo ao povo que escolhesse confiar em Deus para desfrutar da abundância da terra. E Deus nos faz conhecer o seu amor, e a razão do verbo ter se tornado carne e habitado entre nós. Eu digo para você o que Moisés disse para o seu povo: escolha a vida. Escolha a vida. Escolher a vida é escolher ter a Cristo Jesus como Senhor único e suficiente Salvador. Mas eu preciso concluir. Israel só tinha dois caminhos. Nós só temos dois caminhos: vida eterna ou morte eterna. Então, meu irmão, escolha a vida. Cristo morreu por todos, e Deus deseja que ninguém se perca, mas que sejam salvos. Mas é uma questão de fé. Alguém pode dizer, ou alguns dizem: sabe, pastor, eu vou primeiro arrumar a minha vida, eu vou deixar a minha vida toda certinha. Quando eu tiver com a minha vida totalmente ajustada, aí eu venho para Jesus. Vem não. Sabe por quê? Porque o Senhor nos recebe como nós estamos. Mas uma vez em Cristo, não permanecemos como éramos. Então o Senhor é que vai arrumar a sua vida. É Ele quem vai arrumar. Ah, pastor, mas eu sou um amigo do Evangelho. Esse é um termo que os homens criaram, amigo do Evangelho. Mas a Bíblia não diz assim que Jesus faz dos amigos do Evangelho seus filhos. Não. Não. Ele faz seus filhos a todos aqueles que reconhecem e declaram a Jesus Cristo como o Senhor único e suficiente Salvador. Ah, pastor, isso é a coisa mais fácil do mundo. Eu reconheço. Ok. Está cumprindo os princípios bíblicos? Está lembrado que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Está amando os inimigos? Eita Deus! E orando por aqueles que perseguem? Está fazendo isso? Verdadeiramente você tem a Jesus como Senhor único e suficiente Salvador? Escolha a vida. E escolher a vida é escolher a Cristo como Senhor e Salvador. Deus é absoluto em justiça e jamais agirá fora da sua palavra. Esse livro aqui tremendo e maravilhoso, que muita gente pensa que é um livro religioso. Um livro religioso. Isso aqui não é livro religioso. Nunca foi livro religioso e jamais será um livro religioso. Isso aqui é a palavra de Deus. Aleluia! A sua escolha vai definir a sua vida depois dessa vida física. Que você escolha a Cristo, escolha a vida. Amém? Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor.